I have received word of a strange invention. What it can do will amaze one. Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou a sua co-apresentadora, Luana Calzavara. E eu sou seu co-apresentador, João Santos. E esse é o podcast Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Hoje recebemos no podcast Victor Chagas. Victor é graduado em Comunicação Social pela UERJ, possui mestrado e doutorado em História, Política e Bens Culturais no CPDOC da FGV e atualmente é professor pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UF. Victor é organizador do livro A Cultura dos Memes, Aspectos Sociológicos e Dimensões da Política de um Fenômeno do Mundo Digital, da editora UFBA, lançado em 2020. É líder do Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração, Colab, e coordenador do projeto de extensão Museu de Memes. Sua área de concentração é em comunicação política, em especial na interface entre internet e culturas políticas, economia política da informação e jornalismo político. Victor, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra receber você aqui no Esquina das Ideias. Nada, pessoal. Uma honra minha, prazer é meu também. Hoje contamos com a participação especial, de novo com a gente aqui no Esquina, da Luísa Calado. Luísa é graduada em Ciências Sociais pela UFRJ e mestrando em Antropologia pelo PPGA-UF. Obrigado por participar com a gente de novo, Lu. Então, Victor, começamos a nossa conversa com um pouco sobre a sua trajetória, depois a gente vai falar um pouco sobre a sua área de pesquisa e mais ao final a gente vai conversar um pouco sobre suas pesquisas mais recentes, né? Então, para introduzir um pouco sobre você, eu queria que você conversasse um pouco para a gente como foi a sua trajetória. Você fez comunicação, depois o seu mestrado, doutorado, ele se torna assim um pouco mais para ciência política e ciências sociais, né? Que é a pegada do CPDOC da FGV. Você pode contar um pouco para a gente como foi esse caminho? Vamos lá. Bom, minha formação é razoavelmente pouco ortodoxa, né? Eu fiz a graduação em comunicação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O mestrado e o doutorado, como a Luana falou, foram em História, Política e Bens Culturais pelo CPDOC. Mas eu acho que a grande linha que atravessa, né, essas diferentes etapas na minha trajetória é justamente o campo da comunicação política, né? Assim, desde a graduação, na verdade, ao mestrado e ao doutorado, eu vim trabalhando com essa área, né? É uma área, enfim, de especialidade e que tem, por natureza, né, uma certa perspectiva interdisciplinar. Então, no fundo, na minha graduação, fui orientado pela professora Alessandra Alder, né? Tem formação também híbrida na comunicação, na ciência política, né? No mestrado e no doutorado eu fui orientado pelo professor Fernando Latman Veltman, né, que é cientista político e que atua no campo da comunicação política, mas num programa, então, naquela ocasião, de história, né? Então, essa formação, na verdade, para mim, foi bem importante, porque ela acaba me trazendo um conjunto de olhares, né, interdisciplinares, uma certa lente analítica que combina diferentes experiências metodológicas, né, com um background teórico também diverso. Então, acho que ela acabou, na verdade, ela foi uma experiência para mim particularmente muito importante, né? Sim, muito interessante. E é mais comum, assim, no jornalismo, pessoas mais trabalhando, de fato, assim, fora da academia, né? Trabalhando no mercado, né? E você foi fazer pesquisa. O que te motivou dentro da sua graduação, assim, a seguir o caminho da pesquisa? Olha, na verdade, assim, eu durante boa parte da minha trajetória, eu procurei conciliar a atividade profissional com a academia, né? Mesmo já professor da UF, eu na verdade, ingressei na UF como professor 20 horas, né, não como professor de dedicação exclusiva. Então, já ali na UF, eu procurava ainda conciliar, de uma certa forma, a atividade profissional, né, junto com a pesquisa, enfim, né. Eu acho que, de uma certa forma, o que, de fato, me despertou muito interesse para a pesquisa, né, para além, é claro, de uma certa desilusão com o ambiente profissional, né? Assim, a gente entra numa faculdade de jornalismo esperando que a gente vai poder, enfim, desenvolver as nossas próprias pautas, enfim, ter uma certa autonomia, né, para poder desenvolver um conjunto de matérias e reportagens que nos interessem, que nos afetem diretamente.
mas a gente acaba descobrindo que o cotidiano ele é muito mais corrido, hierarquizado, né? E isso me afetou de uma certa maneira, de forma que eu acabei encontrando na pesquisa um ambiente em que eu pudesse desenvolver um pouco mais, né, esses interesses e essa expectativa de autonomia, digamos assim, né? Acho que isso foi algo que sempre me motivou de uma certa forma, né? E, enfim, e a partir daí, na verdade, eu tive um contato ainda na graduação, como eu falei, com a professora Alessandra Alder, né? Fui bolsista de iniciação científica dela naquela ocasião, né? E isso acabou me abrindo portas, na verdade, para esse ambiente de pesquisa, né? Eu tive contato também de pesquisa na antropologia, né, com a professora Rosane Prado, que também foi muito importante na minha formação, né, trabalhando no campo em Ilha Grande, enfim, foi um momento particularmente muito bacana, assim, né, também desse iniciozinho de graduação. E a partir daí eu resolvi, né, mergulhar mais de cabeça, digamos assim, na pesquisa, me especializando, né, no mestrado, no doutorado, mas sempre também alternando muito as minhas próprias investigações, né? Elas sempre flutuaram muito, assim, né? Trabalhei sempre com objetos muito diferentes, né? Não apenas diferentes entre si, mas de uma certa forma um pouco exóticos também, pelo menos alguns deles, né? Mas acho que de algum modo eu consigo relacionar um pouco dessa experiência. Assim, eu tive sempre próximo, não apenas do campo da comunicação política, né, mas de um certo interesse sobre uma investigação relacionada às culturas políticas, né, ao ambiente da informação, enfim, por aí vai. Vitor, eu queria falar um pouco sobre o Colab, né? Você agora é professor da UF, tem esse laboratório, e eu queria que você comentasse um pouco sobre a iniciativa, né? Como ela funciona e como ela começou. Então, esse grupo de pesquisa é o grupo que eu lidero lá na UF, ele foi criado logo que cheguei na UF, na verdade, né? Assim, porque ainda que de imediato eu não tivesse um contato direto com os alunos de pós-graduação, né, eu só me credenciei no programa de pós-graduação em comunicação um pouco mais tarde, né, mas eu notei ali já no ambiente da graduação, né, na graduação em que eu atuo, sobretudo, que é a graduação em estudos de mídia da UF, né, eu notei um interesse muito grande dos alunos, né, pela pesquisa acadêmica, efetivamente, né. E isso acabou, enfim, me motivando não apenas a criar esse grupo, mas a desenvolver um conjunto de projetos que a gente ainda hoje, enfim, desenvolve, como é o caso do Museu de Memes, né? O Colab, ele tem, enfim, múltiplas... ele é um grande guarda-chuva, na verdade, né? Assim, que abriga diferentes interesses, diferentes projetos de pesquisa, de iniciação científica, de inovação tecnológica e de extensão, né? A gente ali já, enfim, conduziu alguns projetos, por exemplo, né, um projeto pelo qual tenho muito carinho, que é o projeto de jogos de cooperação, em que a gente tinha o objetivo de desenvolver um box de jogos, digamos, parapedagógico, um pouco a partir de, enfim, um conjunto de reflexões acerca de dilemas da cooperação, né? Então, assim como você tem o famoso dilema do prisioneiro, né, a gente procurou traduzir isso numa dinâmica de jogo. Então, a gente fez um box de jogos, né? Enfim, e esse é um dos projetos que a gente desenvolveu, né? Para além disso, tem o próprio Museu de Memes, tem um projeto que a gente está para amadurecer aí nos próximos meses, né? Em função de um aporte de recursos que a gente está aguardando receber, que é o Laboratório de Combate à Desinformação e ao Discurso de Ódio nos ambientes de sistema de comunicação, né? Então, a ideia é ali criar ferramentas de monitoramento regular e sistemático, né, dos ambientes nas mídias sociais, para que a gente possa monitorar a atividade de grupos extremistas, enfim, e outras coisas, né? Então, a gente tem um conjunto de projetos ali, né, assim, tanto de caráter vocacionados à pesquisa propriamente dito, né, quanto vocacionados mais à extensão, né? Então, a gente oferece oficinas, coisas do tipo, né? Então, é um laboratório que é difícil de descrever, no sentido de que a gente faz muita coisa ali dentro, né?
mas é fundamentalmente um grupo de pesquisa, como há vários outros, né, no ambiente universitário. Você mencionou o Museu dos Memes, e é muito interessante esse conceito de museu e para trabalhar dentro de memes dentro do museu, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como ele surgiu, como que esse acervo começou a ser montado, como que ele funciona sendo um museu online, né? Qual a importância? Então, de modo bem, né, simplificado, assim, o museu ele foi um projeto que também nasceu justamente desse contato com a graduação em estudos de mídia, né? No momento em que eu entrei na universidade, eu comecei a receber alguns alunos interessados em pesquisar o universo dos memes, das comunidades online, etc. e tal, e sobretudo, no que tange aos estudos sobre memes, eu tinha naquela época muito pouca literatura, não conhecia muito bem, né, esse universo, e aí a gente começou a tentar articular um pouco mais, né? A primeira providência foi justamente arregimentar esses alunos para que a gente pudesse montar ali uma espécie de um ciclo de leituras, né, para tentar conhecer um pouco melhor esse universo. Na sequência, a gente criou, enfim, uma certa atividade lá, né, que a gente carinhosamente apelida de Meme Clube, né? É uma espécie de um misto entre um seminário acadêmico e um cineclube, né? Então, da mesma forma como você vai num cineclube, assiste a um filme e, na sequência, você debate aquele filme, debate uma temática em torno dele, no Meme Clube você assiste a uma curadoria de memes previamente preparada pelos alunos, né? E na sequência, você debate uma temática em torno daquilo ali, né? Então a gente começou a organizar esses eventos periodicamente na universidade, fazendo, enfim, 2, 3, 4 ciclos por semestre, né? E numa determinada altura a gente olhou para aquele conjunto de eventos que a gente tinha, enfim, aquelas curadorias temáticas que a gente já havia desenvolvido, falou, bom, a gente tem aqui pequeno acervo de exposições, inclusive porque os alunos de graduação se esmeram muito em produzir cenários, né, enfim, interativos e tal, para cada evento. Então, a gente tem aqui uma espécie de um pequeno conjunto de exposições. Por que não transformar isso num museu, né? Então, a ideia, grosso modo, veio daí, né? Mas é claro que, né, de forma geral, assim, o museu ele traz uma série de provocações, né? Eu brinco dizendo que o próprio museu é um meme, de uma certa maneira, né? Porque o objetivo dele é trazer um conjunto de reflexões, de inquietações, simultaneamente a respeito do papel que os memes ocupam na sociedade contemporânea, né? Então, não é qualquer coisa que está num museu, né? Então, um museu de memes significa dizer que, de alguma maneira, você está conferindo alguma importância a esse objeto, né? E, por outro lado, deslocar também o próprio sentido do museu, porque o museu ele é normalmente entendido como essa instituição de elite, né? Que guarda uma arte erudita e tal. Então, ali a gente está também discutindo isso, né? Ou seja, é um museu social, né? Assim, é um museu popular, né? Ele trabalha e reflete em termos da cultura popular da internet, né? Então, ele é um projeto fundamentalmente de extensão, porque, para os olhos leigos, digamos assim, a gente está ali mapeando, catalogando, documentando esses memes, né? Mas ele é também, por trás dele, um projeto de pesquisa, porque a gente está também mapeando a bibliografia, né, a respeito desse tema. O museu ele tem, hoje, talvez a maior base acadêmica relacionada aos estudos sobre memes em todo o mundo, né? Coletada ali são 1.300 trabalhos de várias línguas diferentes, enfim, são livros, capítulos de livro, teses, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, artigos em periódicos acadêmicos, de tudo que é lugar. Então, ele traz ali um manancial também de consulta para outros pesquisadores interessados, né? Pelo menos do ponto de vista de um leigo, memes são coisas recentes e dá para perceber que eles têm tempo de vida curto. Um meme que hoje é muito popular, daqui a um mês pode ter sido esquecido completamente. Nesse ponto de vista, o Museu dos Memes tem um papel interessante aí, né? Porque como se pensa normalmente em um museu como algo onde se guardam memórias, e sendo os memes uma coisa tão fugaz que acaba tão rápido, é interessante a gente talvez olhar para memes que aconteceram a coisa de 1, 2 meses atrás e parecer algo tão antigo, né? O que você acha desse ponto de vista sobre o Museu dos Memes?
Então, bom, primeiro é claro que há também nesse conjunto de reflexões, de problematizações, né, uma série de questões vocacionadas à, à história do tempo presente, né? Assim, é uma área da qual eu sou oriundo também na minha formação, né, no mestrado, no doutorado no CPDOC. Esse é justamente um dos pontos fortes, digamos assim, do programa, né? Mas eu acho que é importante também, embora eu concorde né, em termos gerais com a tua colocação, acho que é importante também, primeiro, a gente pensar que, né, quando a gente fala em memes, a gente não necessariamente está se referindo a memes de internet, né? Então, lá no caso do Museu de Memes, por exemplo, na exposição que lançamos em 2019, que ficou em cartaz durante 8, 9 meses no Museu da República, né, a gente usou parte do acervo do Museu da República, por exemplo, para constituir a nossa própria exposição, né? Porque, de uma certa maneira, a gente pode pensar os jingles, a gente pode pensar os slogans políticos como memes também, né? Então, nesse sentido, na verdade, a gente tem memes que vão além da internet, né? E muito embora os memes de internet possam, sim, de uma certa forma, se caracterizar como, digamos, conteúdos que tenham uma duração mais curta, né? Um fenômeno mais de curta duração mesmo, né? A gente ainda assim lida o tempo todo com um certo aspecto, digamos, circular na emergência desses memes, né? Assim, muitas vezes um meme ele surge, né, desaparece completamente e depois ele é reacionado, né? Ele é remobilizado, né? Então enfim, esse conjunto de questões a respeito da memória nos ambientes digitais, né, é algo que sem dúvida nos atravessa, né? Mas eu não trabalharia apenas com a chave de que os memes eles são conteúdos efêmeros, né? Ao contrário, existem memes que têm uma duração muito mais longa do que a gente pode imaginar, né? Se a gente estiver pensando, digamos, na chave de alguns gêneros discursivos, né, os memes de gatos fofinhos, por exemplo, só para um exemplo bem, né, simples e imediato, os memes de gatos fofinhos estão aí há muito tempo, né, assim, e continuam fazendo sucesso e continuam, né, sendo disseminados por aí, né, e isso é para falar nessa chave especificamente. A gente tem, claro, vários outros personagens clássicos, né, assim, a maneira como os formatos vão se consolidando também, né. A gente hoje tem um formato muito clássico, que é aquele chamado image macro, é uma imagem com uma legenda sobreposta, né? Tem uma legenda em cima, uma legenda embaixo, a imagem é o próprio intervalo de suspense dela, né? Então, esse é um formato muito clássico, né? Esse formato ele não foi construído do dia para a noite, né? Na verdade, ele passou anos para a sua elaboração, seu desenvolvimento, digamos assim, né? Boa parte dele se deve, por exemplo, ao próprio gênero dos gatos fofinhos, né? Mas outra parte se refere também aos geradores de memes, né? Os chamados geradores de memes, que tornaram muito fácil você criar meme na internet, né? Mas muito fácil você criar um tipo de meme, né? Nem todos os memes você consegue criar a partir de um gerador de meme, né? Então, esse formato ele precisou ser simplificado com o passar do tempo, para que você tivesse ali uma experiência, digamos, mais fácil, mais execuível ao usuário final, ao usuário leigo, né? E isso tudo impacta, né? Assim, esse é um formato de longa duração, né? Esse não é um formato episódico, né? Como eu falei, ele não surge do dia para a noite. A gente está aí, muita gente hoje associa a ideia de um image macro a um meme, né? Pensa que só existem memes nesse formato, né? Mas esse é um processo, né? Assim, é um processo de longa duração. Vitor, a gente vai voltar daqui a pouco a conversar mais sobre memes, mas antes eu queria voltar à sua grande área de pesquisa, né? Do seu grande campo de estudos, que é a comunicação política, né? Como você ressaltou anteriormente. Queria que você contasse para a gente, para os ouvintes também, o que é a comunicação política, né? Se você pudesse conceituar um pouco essa grande área e também falar um pouco sobre suas referências nessa área. Beleza. Bom, a comunicação política é uma especialidade, né, digamos assim, que trabalha num certo eixo interdisciplinar de pesquisas entre a comunicação e a ciência política, né?
de modo que ela não, digamos, eu não arriscaria defini-la nem como parte, né, apenas da comunicação, nem como parte exclusiva da ciência política, né? A gente tem cientistas políticos que trabalham com comunicação política, a gente tem comunicólogos que trabalham, né, com comunicação política igualmente, né? E como especialidade, na verdade, ela envolve um conjunto de expertises diferentes, né, que vão, digamos, do marketing político, do comportamento da opinião pública, né, do comportamento eleitoral e da opinião pública, a imagem pública, né, a maneira como a imagem pública de um determinado candidato é construída, né, a relação entre mídia e campanhas, né, eleitorais, né, o jornalismo político, né? Enfim, há um conjunto, né? Essa mesma relação entre internet e culturas políticas com a qual eu trabalho, né? Assim, há um conjunto de eixos, né, que orientam a pesquisa em comunicação política, né? Aqui no Brasil, particularmente, a gente teve, no imediato pós-redemocratização, um conjunto de pesquisadores muito interessados em entender um pouco melhor, né, como eram construídas as propagandas no chamado HGPE, né, o horário gratuito de propaganda eleitoral, né. Procuraram tentar, enfim, de alguma forma, categorizar as mensagens persuasivas que esses candidatos procuravam imprimir no tom das suas campanhas, né, tentar entender um pouco melhor, por exemplo, como é que se davam os ataques entre um candidato e outro e tal. Então, aqui no Brasil, sobretudo, boa parte, né, do eixo de pesquisas em comunicação política surgiu justamente a partir dessa orientação da relação entre mídia e campanhas eleitorais, né? Mas hoje a gente tem um conjunto de pesquisas muito fértil em diferentes outros eixos, né? Como, por exemplo, o próprio ativismo digital, né? Assim, é um eixo com o qual eu venho trabalhando, né? Então, enfim, acho que, de modo geral, acho que é isso, né? Assim, a gente tem muitas referências na área, né? Eu preferiria, inclusive, não nominá-las justamente para evitar que deixe alguém de fora, né? Mas a gente tem, sem dúvida, muitas referências na área e muitos autores brasileiros muito importantes, né, inclusive internacionalmente, né, assim, do ponto de vista do desenvolvimento das suas pesquisas, a gente tem aqui um campo muito fértil, né, assim, não apenas porque, por exemplo, você não tem em outros países a experiência que nós temos com o horário de propaganda eleitoral, né? Só para pensar assim, nos Estados Unidos você não tem um bloco só de propaganda como existe aqui no Brasil, de 30 minutos de duração, em que os candidatos vão se sucedendo e tal. Você tem spots televisivos, né, que são muito mais curtos durante a programação, né, algo que mais recentemente a gente tem visto acontecer aqui no Brasil também, né, mas lá fora não existe uma expertise para se trabalhar, por exemplo, com o horário de propaganda eleitoral, né. Da mesma maneira, agora, mais recentemente, né, o Brasil ele se tornou, digamos, um certo celeiro para estudos sobre desinformação política, né, notadamente a partir do ambiente do WhatsApp, né. Em outros países você não tem a mesma adesão que você tem aqui no Brasil a uma plataforma como o WhatsApp, né. Assim, mais uma vez, para citar o exemplo dos Estados Unidos, né, você lá tem um uso muito mais massivo do SMS do que do próprio WhatsApp, né, de modo que estudar o WhatsApp é uma expertise nossa, a gente precisa ocupar esse protagonismo, né. Assim, então, acho que essas são questões que, né, de uma forma nos diferenciam, inclusive, de outros pesquisadores da comunicação política, mas que atuam no estrangeiro. Queria falar um pouco sobre a conceituação, né, de meme e o próprio termo em si, porque existem vários autores que conceituam o meme de várias formas, né? Aí eu queria saber se tem alguma definição que você mobiliza mais nas suas pesquisas, que você acha mais interessante trabalhar, e quais as suas referências, né, dentro desse assunto. Bom, vou remontar um pouquinho a própria origem do conceito, que eu acho que é importante, né, para estabelecer qual que é o meu ponto de partida, particularmente, né. O conceito de meme, ele vem, enfim, de uma passagem quase que lateral, digamos assim,
né, de um livro bastante famoso do Richard Dawkins, que é um biólogo, chamado O Gene Egoísta, né, um livro que foi publicado em 1976. O Dawkins menciona, né, na verdade ele cria, né, esse termo, né, para fazer uma certa analogia com a própria ideia de gene, né? Então o meme ele é como se fosse o análogo ao gene da cultura, né? Então, da mesma forma como o gene atua como um replicador, né, de caracteres biológicos entre indivíduos, né, através das gerações, né, o meme ele seria responsável, na concepção do Dawkins, por replicar características culturais, ideias, por exemplo, de um indivíduo para outro através das gerações, entre indivíduos, né? Então, Dawkins está fazendo ali, na verdade, uma espécie de uma leitura, né, que incide sobre o que a gente chama de darwinismo universal, né? Ou seja, a ideia de que você pode aplicar a metáfora da seleção natural a várias outras, né, a vários outros campos de debate, né? Inclusive, por exemplo, o campo da cultura, né? Então, o Dawkins ele faz essa construção para dizer, por exemplo, que, né, o gene ele não é, né, ou talvez não seja, diz ele, o único replicador que existe, né? Existem outros replicadores também e que não funcionam apenas no nosso ambiente natural, mas também no nosso ambiente cultural, né? De modo que, né, ele vai dizer, a gente pode pensar, por exemplo, a religião como um meme, né? A gente pode pensar o folclore como um meme, né? A própria ideia de Deus como um meme. O Dawkins ele né, um ateu ferrenho, né, e brinca. Bem famoso nessa parte, né? Exato. E brinca com isso o tempo todo, né? Mas já ali, na década de 70, ele estava justamente provocando nesse sentido, né? Ele diz, a concepção de Deus ela varia de cultura para cultura, né? Ela tem, portanto, diferentes representações, né? Mas ela está ali presente, né? De uma forma ou de outra, ela está ali presente, mesmo entre os ateístas, né? De forma que a noção de Deus é um meme, diz Dawkins, né? Então, assim, pegando por esse, né, observando a coisa a partir desse prisma, na verdade, o Dawkins ele está justamente tentando fazer um certo paralelo grosseiro, eu diria, né, mas um certo paralelo com essa perspectiva, né, da cultura em relação, né, enfim, ao aspecto da evolução, né, do seu caráter biológico. E, enfim, o fato é que, a partir dessa leitura, a gente pode compreender, né, como um meme, como eu falei, um conjunto de manifestações culturais muito diverso, né? Não apenas a religião, mas a moda, o folclore, né, o cancioneiro popular, enfim, toda e qualquer manifestação cultural, a linguagem, de uma certa forma, tudo isso pode ser compreendido como um meme, né? O fato é que alguns pesquisadores de outras áreas, na verdade, né, olharam para essa definição, que aparece, eu volto a dizer, né, de uma forma razoavelmente curta no livro dele, né, mas se interessaram bastante, né, assim, particularmente, por exemplo, Daniel Dennett, que é um filósofo, né, entendeu que o conceito de meme poderia ajudá-lo a explicar um pouco melhor a maneira justamente como as ideias são concebidas na mente humana, né, como é que elas, de uma hora para outra, a gente, enfim, entende que teve uma ideia e como é que essas ideias são passadas adiante, né? Similarmente, a Susan Blackmore, no campo da psicologia, né, também olha para esse conceito e fala, bom, isso aqui talvez dê caldo, porque isso me ajuda a explicar alguns dos fenômenos que muito me interessam, né? A Susan Blackmore, naquela época, estava muito interessada em entender um pouco melhor o fenômeno da percepção extrasensorial, né? Aquela ideia de que você pode se comunicar telepaticamente com as pessoas, né? Então, ela viu no conceito de meme, né, algo que poderia ajudá-la, de uma certa forma, a desenvolver um pouco melhor as suas próprias inquietações, né? O fato é que o conceito ele passou a ser apropriado subsequentemente por vários pesquisadores de várias áreas diferentes, né, da economia, aos estudos de linguagem, à psicologia, à sociologia, e apenas mais tardiamente, na verdade, ele chegou à comunicação, né? Ele chega à comunicação depois de ter passado
por uma certa apropriação nativa, né? Ou seja, em algum momento, em meados da década de 90, os usuários que, enfim, trocavam imagens, links em diferentes comunidades online, newsgroups, né? Naquela então incipiente internet, né? Passaram a identificar aquilo que eles faziam como meme, né? Ou seja, eles passaram a chamar aquelas imagens, seja de gatos fofinhos ou de capturas de imagens de telas de videogame, né, de animes e mangás, né, era típicos fóruns de cultura nerd, né, eles passaram a denominar aquilo que eles faziam de meme, né, e isso acabou pegando de uma certa maneira, né. Isso acabou trazendo para o campo, na verdade, uma completa reapropriação do conceito original, porque o meme passou, então, a representar, né, uma mídia, né? Assim, é uma imagem, é um vídeo viral, né? É uma hashtag, né? Então, essa é a leitura, na verdade, que a gente tem quando a gente se refere aos memes de internet hoje em dia, por exemplo. Os memes de internet, eles não têm absolutamente nada a ver com aquilo que Dawkins traduzia como meme, né, com aquilo que Blackmore estava falando sobre meme, ainda que, de uma certa forma, né, todo esse percurso seja importante para a gente entender um pouco melhor a evolução da própria categoria, né. Então, o modo como eu entendo o meme, por exemplo, passa por aí. O meme, ele é fundamentalmente um gênero midiático, para mim, né, e que é materializado, na verdade, justamente num conteúdo digital, geralmente criado, né, por usuários amadores, mas não apenas, né. Então é isso, e vulgarmente compartilhado aí no ambiente das mídias sociais, né. Nessa questão dos memes atuais que você usa, quando você está conceitualizando memes, você está falando só desses de internet, ou como você falou do Museu da República, que vocês usaram peças do museu, vocês conseguem encontrar memes como a gente entende hoje, que a minha geração conhece hoje, no passado, antes da internet existir? Então, assim, sem dúvida, né? Esse é um dos problemas do conceito, porque o conceito ele é pouco amarrado, digamos assim. E a gente está o tempo todo tensionando isso e brincando com isso, né? Porque faz parte justamente de um processo de procurar fomentar o amadurecimento, né, conceitual sobre a categoria. A gente está o tempo todo justamente tensionando os entendimentos sobre ela, né? Então, a gente pode, sem dúvida, no meu entender, né, pensar, por exemplo, que existem memes não apenas antes da internet, mas mesmo antes do próprio conceito ter sido desenvolvido pelo Dawkins, né? Sim, sim. Ainda que o Dawkins tenha criado esse conceito em 1970, né, esse conceito ele se refere a um conjunto de manifestações culturais que não necessariamente se iniciam a partir daquela época, né? De modo que a gente pode, sim, fazer um conjunto de aproximações importantes para entender como memes, por exemplo, como eu falei antes, né, slogans políticos, bordões, né, assim. Então, tanto os bordões do tipo, né, digamos, 50 anos em 5, os slogans mais estrategicamente orientados, né, aos bordões mais populares, né, como, né, aquele famoso do Sivuca, como é que é? Bandido bom é bandido morto, né? Ou coisas do tipo, né? Fora do ambiente da política, a mesma coisa acontece, né? Assim, o ambiente das novelas é muito pródigo para isso também, né? Assim, não apenas bordões criados pelos próprios personagens ganham, né, as ruas, as pessoas passam a se referir a eles o tempo todo, mas o próprio gestual também, né? Assim, talvez não seja da época de vocês, né? Mas um gestual muito famoso, por exemplo, é aquele do chamado personagem Senhorzinho Malta, né? Performado pelo Lima Duarte na novela do Roque Santeiro, que ele sacudia a mão com o relógio, né? Então ele fazia meio esse movimento, né? Esse movimento é muito famoso, as pessoas replicam, né? Evidentemente as pessoas de uma determinada geração, né? Mas as pessoas replicam esse bordão e entendem mais ou menos qual que é a referência, né? Então, eu diria assim, né, a gente pode, sem dúvida, pensar em memes anteriores à própria internet, né,
No Museu de Memes a gente brinca com isso às vezes, né? Por exemplo, chamando atenção para algumas pichações que se tornaram muito famosas, né? A gente tem Só Jesus expulsa demônio das pessoas, né? Ou o mais anterior, né? Da época da ditadura militar, Se La Canto Provoca Maremoto, né? Que fazia uma certa referência a um seriado naquela época japonês, né? O National Kid, né? Mas que estava ali, enfim, para algumas pessoas evocando uma certa mensagem subversiva, né? Então a gente tem, enfim, diferentes manifestações culturais que podem ser lidas como memes, né? Mas é claro, quando você vai para o ambiente digital, né, que esse conceito de fato ganha a apropriação que ele ganha hoje, né? E aí a gente entende como um meme o meme de internet, né? Então o meme de internet ele é algo diferente do meme em si, né? E ele é também, diga-se de passagem, porque a gente às vezes costuma confundir, né, essas ideias, mas é também diferente do viral por si só, né? Então, pensar no meme implica em pensar um conjunto de discussões a respeito desse fenômeno, né, que, em princípio, parece meio bobo, meio inútil, né, mas que implica enfim, em diferentes expressões culturais aí mesmo. Sim. Falando um pouco dessa questão do meme enquanto uma manifestação cultural e das pessoas, diferentes pessoas reconhecerem e pegarem a referência, né? Queria que você comentasse um pouco disso, né? O meme, ele depende de um repertório cultural extraído das relações sociais, ou seja, a historicidade dos memes é relevante nesse sentido. Você pode explicar um pouco pra gente dessa teia de significados construída pelas pessoas em torno dos memes e as suas referências? Então, o meme ele é fundamentalmente uma linguagem intertextual, né? Assim, ele está o tempo todo, na verdade, colocando você em contato com múltiplas referências culturais, né? Ele pode ser pensado, por exemplo, como uma linguagem que atua num sentido, digamos assim, globalizante, né? Porque muitas dessas referências são, sem dúvida nenhuma, oriundas de uma certa cultura estadunidense, né? Importada, né? Para alguns de nós, né? E que acaba, digamos, né? Encontrando terreno, né? Nessa linguagem para, enfim, se popularizar aqui no Brasil, né? Mas o meme ele é também, para além desse aspecto globalizante, ele é uma certa expressão também de culturas locais, né? Tanto que a gente tem memes, por exemplo, de um caráter regional, né? Assim, tem muitas páginas de memes, por exemplo, que são absolutamente conhecidas e populares em determinadas regiões do país que não são em outras, né? Assim, talvez agora que algumas dessas páginas que eu vou falar, né, foram já alvos de reportagens, algumas pessoas até conheçam, mas, né, durante um bom tempo, por exemplo, o Bode Gaiato, o Suricate Ceboso, né, que são páginas com milhões e milhões de seguidores, né, no Nordeste, nesse caso, não eram sequer conhecidas aqui para as pessoas, né, na região Sudeste, por exemplo, né? De modo que você tem alguns memes que têm uma certa expressão local, uma certa expressão regional, né? Não apenas porque são conhecidas apenas, né, nessa parcela do território, mas também porque implicam em referências que muitas vezes pessoas de outras regiões não dominam, né? Então o meme ele é essa linguagem intertextual, né, que você está o tempo todo, na verdade, superpondo camadas de significado, né? É como se você, para entender um meme, embora ele seja, né, materializado muitas vezes como um conteúdo muito sintético, né, mas para entender esse meme você precisa cavar muito fundo, na verdade, porque você tem ali muitas camadas arqueológicas, né, de significação cultural. Então, acho que é um pouco isso, né? Assim, a gente tem, às vezes, né, pessoas que simplesmente não entendem o meme porque não entendem a referência, né? Esse é o ponto. Sim, tem relação com essa questão da justaposição e da montagem, né, que os memes possuem. Eu queria saber se, nas suas pesquisas, você, né, ao longo desses anos que você está pesquisando os memes, se você constatou alguma forma de agência que os memes possuem dentro do campo, né? Tipo, dos memes no campo. Em qual campo? Como assim? No campo da internet, no sentido dos memes da internet, se eles possuem alguma agencialidade, se eles têm produzem algum efeito, né? Alguma mudança.
Olha, assim, eu diria que mais até do que na própria internet, a gente tem visto aí um conjunto bem importante, né, de efeitos produzidos a partir da linguagem dos memes, né, inclusive em outros meios de comunicação, os próprios chamados meios de comunicação tradicionais, né. Assim, se a gente olhar para a televisão, por exemplo, né, a televisão foi, nos últimos anos, profundamente impactada pela linguagem dos memes, né. A gente vê hoje, né, uma certa linguagem publicitária, né, que brinca o tempo todo, né, assim, com a superposição das imagens, que faz referência a alguns memes clássicos, né, ou que joga alguns efeitos visuais, né, superpostos à própria imagem, né. Assim, era muito pouco comum, na verdade, na televisão da década de 80, na televisão da década de 90, que você tivesse esses efeitos visuais que a gente tem hoje, por exemplo, nos cortes rápidos de edição e nos próprios efeitos animados, animações superpostas, né. Da mesma forma, na verdade, né, você tem um conjunto de experiências que se refletem nisso, né? Há não apenas né, um efeito da televisão no meme, né? Isso é o que no campo da comunicação normalmente a gente se refere pela ideia de uma remediação, né? Assim, você tem não apenas um efeito da televisão, né, sobre o meme, mas também do meme sobre a televisão, né? Então, do meme sobre a televisão você vê justamente por aí, né? Assim, assistir hoje, por exemplo, um programa como Big Brother, né, com os seus vários quadros o tempo todo fazendo várias referências a conteúdos que circulam na internet, né, levando para dentro do próprio programa influenciadores digitais, que são, né, famosos muitas vezes por criar bordões, inclusive, né, de modo que, né, você tem uma influência muito profunda, na verdade, né, da linguagem do meme na linguagem da televisão, né? Também o contrário é verdadeiro, né? Assim, você tem muitos memes, por exemplo, que são constituídos a partir da experiência televisiva, né? Basta pensar em como é que os usuários criam memes, né, a partir, por exemplo, né, de uma experiência que a gente chama de segunda tela, né? Ou seja, o cara está ali assistindo o debate eleitoral, está ali assistindo o jogo de futebol e está comentando aquilo ali nas mídias sociais a partir dos memes, né? Mais do que isso, né, existem memes que são criados em torno, né, de situações, de episódios, né, que são ou noticiados pela televisão, pelo jornalismo de forma geral, né, ou criados em si pela própria televisão, né? Assim, você tem uma profusão de personagens de novelas que se transformam em memes. É o caso da Carminha Perturbada, do Félix Bichamar, né? Então você tem aí um conjunto de personagens que atravessam, né, de forma transmediática, né, atravessam o universo da televisão e se transformam em memes, né? Então, assim, olhando por esse lado, na verdade, a gente consegue perceber, no fundo, alguns, né, dos impactos que essa linguagem tem causado, né? Assim, de uma certa forma, a gente pode pensar, inclusive, né, os desenvolvimentos ulteriores da linguagem, né, dos memes, em várias das nossas práticas cotidianas, como compartilhar figurinhas no WhatsApp, né, os próprios emojis, tudo isso, de uma certa forma, né, as hashtags com relatos ativistas, né, Me Too, Meu Amigo Secreto, Primeiro Assédio, Black Lives Matter, né, várias dessas expressões são expressões meméticas, né? Então a gente tem um impacto profundo, na verdade, né? Olha para o ativismo e veja como o ativismo se reformulou a partir da linguagem dos memes, né? Se a gente pensar nessas experiências que eu acabei de falar, ou mesmo em ações de protesto, tipo o Vomitaço, por exemplo, né? Tudo isso, na verdade, né, advém de um certo comportamento que mistura ali uma certa ludicidade, né, ou uma comicidade incipiente, né, que é própria do universo dos memes, embora nem sempre os memes sejam engraçados por si só, né, mas também um certo comportamento de repetição, enfim, né, de mistura de referências, combinação de referências, e por aí vai, né. Em alguns desses textos você fala do potencial do meme como artefato retórico e persuasivo. Você podia falar um pouquinho sobre isso?
Então, essa é uma chave de discussão particularmente importante para a comunicação política, né? Porque ela aponta justamente para como os memes vêm sendo apropriados, na verdade, né, pelos atores políticos, do campo formal da política, né? Ou seja, é claro que quando a gente fala em meme, por exemplo, a primeira coisa que vem à cabeça, né, são os memes que estão satirizando os políticos, né? São os memes que estão ali brincando com a imagem dos políticos, são os memes que são criados durante o debate, né, para circular como uma peça bem-humorada, etc. e tal. Mas você tem um outro conjunto de fenômenos, né, importantes nesse campo também, que passam pela maneira como o próprio político se apropria dessa linguagem para fazer a sua campanha, né? Então, se antes a gente já tinha, né, políticos que cunhavam os seus próprios bordões, políticos que construíam apelidos, né? Por exemplo, Brizola é muito famoso por criar apelidos para os seus adversários políticos, né? Era o sapo barbudo quando ele se referia ao Lula, era o gato angorá quando ele se referia ao Moreira Franco, né? O filhote da ditadura quando ele falava no Maluf, né? Então, esse é um recurso, na verdade, que a comunicação política sempre empregou, né? Mas, mais recentemente, a gente tem visto, no ambiente digital, alguns políticos que têm tentado lançar mão, né, do expediente dos memes, da linguagem dos memes, né, como parte da sua estratégia eleitoral nas mídias sociais. E aí a gente vê, por exemplo, políticos que publicam imagens, digamos, mais engraçadinhas, né, ou propostas de campanha num certo caráter mais estilizado, políticos que contratam, né, influenciadores digitais para, enfim, construir as suas campanhas com base numa certa linguagem, né, apropriada dos memes, né, políticos que são famosos por ter uma militância ao redor de si, né, que é muito ativa na construção, na produção e na circulação desses memes, né? Por exemplo, para olhar aqui para dentro, para o Brasil, a gente tem o caso não apenas do Bolsonaro, que é muito famoso, né? Mas o próprio Ciro Gomes, que tem uma militância bastante aguerrida, criando memes o tempo todo, né? A gente tem grupos de criação e circulação de memes também, por exemplo, do Marcelo Freixo, né? Aqui no Rio de Janeiro. A gente tem lá fora, se a gente olhar, por exemplo, né, as duas últimas campanhas nos Estados Unidos foram muito famosas por esse tipo de articulação, né? Um dos casos mais famosos é o caso do Bernie Sanders, né, que tinha vários grupos de militantes super aguerridos também que circulavam memes para a sua própria campanha. Mas nessa última eleição, a gente teve, além do Bernie Sanders, né, e além do próprio Trump, evidentemente, né, a gente teve também a campanha do Andrew Yang, né, que foi muito famosa no iniciozinho da pré-campanha nos Estados Unidos, justamente por fazer o uso desse expediente, né? Ele tinha uma militância, que ninguém sabe dizer nesse caso se era contratado ou não, né? Mas tinha uma militância ali super aguerrida e muito intensa. Eles produziam muitos conteúdos, sobretudo de campanha negativa, né? Então, para atacar adversários e tal, às vezes esse é o tipo de estratégia, né, muito interessante. Por exemplo, eu orientei agora uma dissertação de mestrado, né, de uma aluna que acabou de defender a sua dissertação, né, sobre campanha negativa, né, a partir dos memes, né. A estratégia das campanhas negativas nos memes, né, com os memes, com o uso dos memes, ela apresenta para a gente um conjunto de complexidades em relação à maneira como a campanha negativa é normalmente executada, né? Porque quando a campanha negativa é feita, a campanha negativa ela não precisa acontecer só no ambiente da internet, né? Na televisão a gente tem campanha negativa o tempo todo, né? Mas quando a televisão veicula peças de campanha negativa, geralmente a legislação eleitoral obriga os partidos a indicarem que aquele partido foi o partido que fez aquela peça, né? Que aquela campanha faz parte da campanha do candidato fulano de tal, né? E por aí vai. Ou seja, há um conjunto de constrangimentos, né, para o comando de campanha que não se faz presente no ambiente dos memes, né? No caso dos memes, você não sabe quem foi que fez aquela peça, né? Ela é uma peça normalmente apócrifa, né? Você não sabe quem foi que fez, de onde que ela veio, né? Muitas vezes você não consegue nem entender exatamente quem ela está favorecendo, né? Então esse é um ambiente de campanha, na verdade, muito mais complexo do que o ambiente de campanha construído a partir dos meios tradicionais, né?
Então, o caráter persuasivo dos memes, ele se dá justamente aí, né? Assim, é uma leitura de que os memes, eles não são só peças, né, digamos, bem-humoradas, desintencionadas ou coisa do tipo. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes eles têm um objetivo a cumprir, né? Eles têm um interesse a servir, né? Eles têm uma mensagem para vender, sabe? Então, a ideia é exatamente essa, né? Assim, quando você olha para os memes de internet a partir dessa chave, você começa a perceber, né, que eventualmente há alguém ali por trás, né, interessado na circulação desse tipo de conteúdo. Quem é? Um pouquinho, assim, mas ainda falando sobre do humor e cultura política, né? Aproveitando que a gente já está entrando na conversa sobre memes e política, queria que você explicasse um pouco para nós o papel do humor na cultura política contemporânea no ambiente da internet, né? Um pouco sobre como ele se torna um facilitador de difusão de conteúdo, como ele chega mais próximo das pessoas, né? Como as pessoas conseguem entender mais fácil uma peça humorística, né, simplificada no meme, para compreender um conteúdo. Eu acho que é exatamente isso, né? Assim, acho que o humor ele apresenta esse elemento facilitador, né? Assim, muitas vezes você, diante de uma peça bem humorada, né, você baixa um pouco sua guarda, né? Então a ideia é que o humor ele acaba favorecendo, né, esse engajamento dos usuários no ambiente das mídias sociais, né? Isso acaba servindo para que, por exemplo, determinados conteúdos ganhem circulação, né? É muito mais fácil você compartilhar uma piada na internet do que você compartilhar uma imagem trágica, né? Assim, então, esse é um aspecto relevante e que, evidentemente, né, aponta para a gente indícios dos usos desse humor, né? Então, acho que, enfim, é um pouco isso, né? Assim, muito embora o humor ele possa servir, isso é importante levantar, né? Muito embora ele possa servir, né, também para reforçar estereótipos sociais, né, também como um elemento de dominação, inclusive, né, basta a gente pensar aí nas piadas racistas, nas piadas misóginas, né, nas piadas homofóbicas, né? Embora ele possa funcionar também dessa forma, né, normalmente, quando se pensa nos memes, se pensa justamente na lógica do humor subversivo, né? Foi justamente por isso, na verdade, que durante muito tempo, inclusive, né, os estudos sobre memes se debruçaram sobre um certo potencial, digamos assim, né, subversivo, de questionamento da autoridade política, né, incutido nessa linguagem, né? O que a gente vê hoje, né, é justamente uma problematização dessa perspectiva, né? A gente vê o meme sendo usado, né, para cumprir outra agenda de interesses, né? A gente vê o meme sendo usado como um instrumento, na verdade, por grupos reacionários, por exemplo, né? E isso é também algo sobre o que a gente deve pensar a respeito, né? Assim, que uso esses grupos fazem dos memes, né? E aí é, sobretudo, importante a gente, né, não negligenciar, né, a ideia de que há também, ainda que questionável, ainda que debatível, né, há também um certo aspecto de humor nas direitas, né? A gente precisa entender que humor é esse, como é que ele funciona, né, para tentar, de alguma forma, inclusive, né, desconstruí-lo, né, porque muitas vezes, efetivamente, né, é um humor que se dá a partir da lógica da opressão, né? Ainda levando em consideração essa simplificação do debate, mas a circulação dele, isso teria uma relação de causalidade para que o debate político chegue em mais pessoas, né, por meio do meme. Ele precisa sofrer essa simplificação necessariamente? Essa é justamente a chave com a qual eu tenho lidado na minha pesquisa o tempo todo, né? Assim, essa é, na verdade, a grande justificação, né, para uma pesquisa como a minha, né? De uma certa forma, há quem critique o meme digamos, pela fluidez da sua linguagem, né? Pela maneira como essa linguagem ela acaba, sem dúvida nenhuma, né, contribuindo para superficializar um debate que merecia um certo aprofundamento, né?
E nesse ponto a crítica tem total razão, né? No fundo, o meme ele é frequentemente uma peça, né, que não entrega efetivamente aquilo que promete, ele não aprofunda efetivamente o debate, né? Por outro lado, é muito importante a gente pensar, sim, que esses memes, eles, de alguma forma, eles acabam abrindo uma certa porta, ou pelo menos uma janela, né, para pessoas que eventualmente sequer não participavam do debate político, né, assim, no caso dos memes políticos, evidentemente, né. Então são pessoas que eventualmente, né, a despeito da sua formação, porque às vezes a gente pensa nisso sempre como uma questão de clivagem social, de clivagem, né, educacional, né? O sujeito que tem acesso à universidade não tem acesso à universidade. Não, muito pelo contrário, né? Por exemplo, muitas vezes a gente vê, e isso o ambiente bolsonarista é muito claro para apresentar para a gente esse tipo de exemplo, né? Muitas vezes a gente vê o sujeito que é advogado formado, o sujeito que é engenheiro formado, o sujeito que é médico formado, né? Mas que não entende absolutamente nada de política, que não consegue penetrar esse universo de discussões, né, com alguma propriedade, digamos assim, porque aquilo simplesmente não faz parte do seu, né, digamos, métier, né? Os memes, de uma certa forma, acabam atuando, né, no sentido de popularizar esse debate. Evidentemente que não são só eles, né? Assim, a gente teve um conjunto de transformações muito importantes do ponto de vista socioeconômico nos últimos anos no Brasil, sobretudo durante os governos do PT, né? Mas os memes, eles têm um papel nisso, sem dúvida nenhuma, né? Se hoje as pessoas discutem política no bar e frequentemente a partir dos memes, né, frequentemente evocando uma referência a um meme ao outro e tal, se divertindo com aquilo ali, né, isso é, sem dúvida, papel da maneira como essa linguagem ajudou a vulgarizar, no bom sentido, né, a vulgarizar esse debate, né? Então esse é um debate que ganhou escopo, né? É claro, há problemas nisso tudo, né? Assim, é um debate que ganhou escopo, mas sem a qualidade que ele precisa ter, né? Isso significa que, de uma certa forma, todo mundo discute política hoje, mas todo mundo discute política de uma forma muito rasa, muito superficial, né? O que faz a gente, né, abrir margem para uma série de problemas com os quais a gente precisa lidar no nosso cotidiano, né? Mas esse eu acho que é um processo de, né, não apenas longa, mas longuíssima duração, né? É um processo que precisa, acima de tudo, na verdade, contar, né, não somente com uma certa, digamos, dimensão, né, consciência sobre o próprio gênero midiático, né, que a gente chama de letramento midiático, né, ou seja, a pessoa precisa não apenas conhecer a linguagem dos memes, né, mas ela precisa também, em paralelo a isso, né, ganhar um pouco mais de profundidade com relação ao universo político, ou seja, o letramento midiático e o letramento político precisam andar juntos, né, para que os memes façam efetivamente alguma diferença para a gente, né? Senão a gente continua num certo descompasso, né, como a gente tem hoje. Você falou da questão do engajamento, né, que, em relação ao meme, e esse engajamento, ele pode gerar duas coisas, né? Ele pode simplificar e tornar rasa certos debates, principalmente debates políticos, né, se não for pensar nos memes políticos, mas, ao mesmo tempo, eles também fazem o conteúdo político chegar em lugares que antes não chegava, né? E aí, como é que você pode explicar um pouco esse duplo aspecto, né? Eu acho que, de uma certa forma, né, toda a linguagem, enfim, particularmente explorada pelos meios de comunicação, né, massivos ou, né, que algumas pessoas gostam de chamar de pós-massivos, né, eu não gosto muito desse termo, né, mas toda a linguagem que explora, de uma certa forma, esse ambiente da comunicação de massa, né, ela acaba, digamos, de um modo ou de outro, privilegiando, né, um entendimento, digamos,
pela média, né? Assim, a lógica do medíocre, né? Desde sempre a lógica adotada, por exemplo, pelo jornalismo de massa, né? Assim, a linguagem que um produto jornalístico como o Jornal Nacional, né? Ou como os próprios jornais impressos, né? Dos tabloides até os chamados jornais de prestígio, né? Até aqueles que têm uma linguagem mais elaborada, mais sofisticada, todos eles, de uma forma ou de outra, acabam prezando, na verdade, né? Por facilitar, digamos assim, a sua mensagem para que ela possa alcançar, né, o maior público possível, né? Os memes, eles atuam justamente nessa mesma chave, né? Então, num certo sentido, eles procuram, né, de fato, nós procuramos, ao criar e produzir esses conteúdos, né, nós procuramos simplificar ao máximo a nossa própria mensagem para que ela ganhe escopo, para que ela ganhe alcance, circulação, né? O humor, ele entra justamente aí também como um elemento importante nisso tudo, nesse jogo, né? Mas eu diria que os memes, eles, ao mesmo tempo em que são uma linguagem muito sintética, eles são também, como eu coloquei aqui, né, uma linguagem que é muito sofisticada, né? Se você pensar, por exemplo, que muito embora seja um conteúdo de fácil consumo, né, assim, que você olha imediatamente, no caso das imagens, por exemplo, né, dos memes imagéticos, você olha e você imediatamente, né, capta aquela questão, aquela mensagem, né? Mas há ali, como eu falei, um conjunto de referências intertextuais que muitas vezes você precisa acessar para poder entender, né? Então, memes políticos frequentemente, por exemplo, fazem uso, né, de um conjunto, né, um arcabouço de referências a acontecimentos políticos, né, que muitas vezes exigem, né, das audiências um conhecimento prévio, né? Assim, para você entender o que é, por exemplo, um meme, sei lá, vou citar aqui uma imagem que me vem à cabeça de imediato, né? O que é um meme, como Michel Temer usando fone de ouvido, né? Fazendo uma certa referência a uma série, né? Um produto da ficção seriada no Netflix. Você precisa entender qual é a série, ou seja, nesse caso, estou me referindo a uma imagem muito específica que circulou durante um determinado momento, né? Eu não pesquei qual que é. Pois é, exato, veja. Você precisa entender a referência que a série a que o meme faz a sua alusão, né? Nesse caso era 13 Reasons Why, né? Uma série do Netflix e tal, né? Você precisa entender um determinado acontecimento que foi Temer, né, numa determinada Assembleia das Nações Unidas, com o fone de ouvido da tradução, etc. e tal, né? Assim, você precisa estar por dentro, na verdade, de um conjunto de referências, né? Esse é o ponto. Ninguém precisa conhecer esse meme que eu estou citando especificamente para entender isso, né? Você precisa estar por dentro de um conjunto de referências que vão muito além dos produtos da cultura pop, né? Envolvem também acontecimentos políticos, né? Assim, então, os memes, eles acabam exigindo também da gente, né, essa atualidade. A gente precisa estar por dentro de tudo, né? Mesmo que de uma forma superficial, eles nos obrigam, né, eles nos jogam para dentro dos acontecimentos, né? Isso é uma questão importante, né, da linguagem em si. Então, Vitor, eu queria entrar um pouco no seu capítulo Macartismo no Zap, recentemente publicado, no qual você, mais um coautor, você faz um trabalho dentro do WhatsApp, né? Investigando essas redes bolsonaristas e o trabalho delas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre ele, que eu achei bem interessante, né? Vocês conseguem cobrir um grupo grande de grupos no WhatsApp. E antes da gente chegar na parte mais metodológica, eu queria que você comentasse um pouco sobre a construção da narrativa política, né? E o que vocês observaram desse fenômeno nessa nova mídia. Beleza. Bom, esse é um artigo que escrevi junto com o Rodrigo Carreiro, né, grande parceiro, pesquisador associado do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, do qual também faço parte, né? E esse é um trabalho que se refere, na verdade, a um monitoramento regular e sistemático que eu, junto com o meu grupo de pesquisa, o Colab, né, vimos executando aí nos últimos anos, né, a respeito dos grupos
de perfil bolsonarista no ambiente do WhatsApp. Ele não se refere diretamente ao universo dos memes, muito embora a gente possa fazer algumas relações, né? Assim, por exemplo, eu trabalhei também num outro artigo que escrevi junto com 2 outras pesquisadoras, orientando as minhas, né? Também sobre os grupos de WhatsApp, mas a partir de um meme que é um meme textual, digamos assim, que é a ideia de que o Brasil vai virar Venezuela, né? É um meme que foi acionado como bordão pelo Bolsonaro nas últimas eleições, mas que, na verdade, foi criado pelo Serra nas eleições em 2002. Né? Quando Serra disputava as eleições com Lula, foi ele que falou pela primeira vez esse bordão. Né? Então, ali a gente estava pesquisando, nesse caso especificamente, né, o uso desse bordão por usuários da rede bolsonarista do WhatsApp. Né? Então, a gente tem feito um conjunto de pesquisas, na verdade, a partir desse monitoramento, que, como eu falei, é um monitoramento contínuo, vem sendo desenvolvido, na verdade, desde o primeiro semestre de 2018, antes ainda, né, do WhatsApp se transformar no que se transformou durante as eleições, né, nesse terreno absolutamente conflituoso, né, e difícil de ser acessado, né? A gente, desde o primeiro semestre de 2018, já vinha observando esse ambiente, porque justamente na expectativa de tentar capturar um pouco da circulação dos memes, né, nós fazemos um certo mapeamento dos memes que circulam em diferentes plataformas a cada ciclo eleitoral. Em 2018, né, antevendo o que poderia acontecer, eu falei, bom, talvez a gente não consiga capturar memes como a gente vem fazendo, por exemplo, a partir do Twitter, do Facebook, porque talvez boa parte desses conteúdos dessa vez circule pelo WhatsApp. Né? Então, vamos olhar para o WhatsApp também para entender um pouco melhor como é que isso está funcionando ali. Né? E foi aí que começamos a desenvolver esse monitoramento. Ele é um monitoramento que, enfim, compreende diferentes grupos, né, de articulação política, não apenas do espectro bolsonarista, mas que privilegia, sem dúvida nenhuma, o bolsonarismo. Sobretudo porque o Bolsonaro é um político que soube construir, né, soube articular essa lógica de campanha digital melhor do que qualquer outro. Né? Na verdade, você tem várias outras tentativas de usar, de se apropriar do WhatsApp, né, por outros políticos vários, mas nenhum tão bem sucedido quanto o Bolsonaro, né, e em especial porque, na verdade, a campanha de Bolsonaro no WhatsApp ela não começou em 2018, né, ela começou em 2014, pelo menos. Né? Então você tem ali uma série de grupos que começam a ser mobilizados, alguns inclusive são comprados, né, num determinado momento da campanha, e ele começa a regimentar uma rede de apoiadores ali, né, para circular conteúdos, sobretudo, nesse caso, conteúdos de caráter desinformativo, né, uma rede que trabalha muito no aspecto da desinformação, né, e muito também no aspecto ideológico da coisa toda. Né. Então, a propaganda anticomunista nesses ambientes é muito intensa. Né. Foi daí que surgiu a ideia de fazer esse mapeamento, de tentar observar, por exemplo, em que momentos o anticomunismo é acionado, né, pelos bolsonaristas, porque é claro que essa é uma chave, digamos, meio que constante, né, ao longo do tempo, mas ela tem flutuações de intensidade. Né? Em determinados momentos você nota, né, que as mensagens de cunho anticomunista se intensificam em relação a outros momentos. Então, foi isso que a gente procurou observar, na verdade. E a gente viu uma confluência bem importante, né, eu diria, entre as estratégias de campanha no ambiente do WhatsApp e as pesquisas de opinião pública, as pesquisas, né, de comportamento eleitoral. Né, de forma que, por exemplo, toda vez que Bolsonaro aparecia né, estável ou eventualmente decrescendo, ou às vezes até crescendo pouco em relação a Haddad, porque Haddad, em um determinado momento, cresce muito, né? Assim, sobretudo quando a campanha do Haddad se oficializa, a campanha dele cresce muito. Né? Então, toda vez que havia ali, né, um episódio em que a leitura poderia ser desfavorável a Bolsonaro, né, os grupos bolsonaristas intensificavam a propaganda anticomunista. Então, há um propósito por trás disso, né, que é justamente o de, enfim, tentar articular aí, né, um conjunto de receios em torno
do comunismo junto a determinados públicos, né? E, é claro, essas mensagens elas não ficam só nos grupos bolsonaristas, elas têm uma penetração muito grande, né? Porque desses grupos que nós monitoramos, que são grupos públicos, né, você tem ainda os grupos privados, né, os grupos de amigos, etc., e você tem ainda as próprias conversas privadas, né, conversa dos familiares, dos amigos, dos vizinhos, etc. Então, ganhar escala, né, é justamente o que essa rede conseguiu fazer em 2018. Né? Eles conseguiram uma capilaridade muito grande, né, pelo território nacional a partir dessa plataforma, sobretudo, né? Não apenas, mas sobretudo dela. E vocês continuam esse monitoramento? E se sim, eu queria saber se agora que eles são governo, né, Bolsonaro é governo, se continua a narrativa anticomunista ou se ela se transformou e atinge outros atores políticos ou instituições, como que ela se mantém e se renova, e se ela troca de assunto, ou se ela é muito monotemática? Então, não tenho olhado especificamente para as mensagens de propaganda anticomunista mais recentemente, muito embora eu veja ali circular a intensidade, eu diria, beira o padrão que sempre foi ali naqueles grupos, mas eu não estou olhando especificamente para as flutuações, né? Como a gente fez, eu e Rodrigo Carreiro nesse artigo. Mas a gente continua o monitoramento e a gente continua tentando entender algumas das estratégias assumidas por essa militância, né? Por exemplo, eu publiquei um artigo recentemente sobre os memes que usam a imagem do próprio Bolsonaro, né, circulados no ambiente do WhatsApp, né? Ali é importante a gente entender que a imagem do Bolsonaro articula múltiplas representações, né? Bolsonaro às vezes aparece como um herói, né? Às vezes ele aparece como um salvador da pátria, às vezes ele aparece como, digamos, um herói meio popularesco, meio picaresco, né? Então você tem ali um conjunto de representações muito diferentes, né? Às vezes ele aparece como um guerreiro, né? Aquele sujeito bem o vingador, né? Bolsonaro, o vingador e tal. Então você tem um conjunto de representações que são acionadas em torno da imagem do Bolsonaro e que também apresentam variações ao longo do tempo, né? Por exemplo, quando o Moro deixa o governo, né, em abril do ano passado, né, a gente tem uma representação do Bolsonaro sendo retratado muito como um mártir, né? É o sujeito que em determinado momento foi traído, né? Veja só como ele precisa do nosso apoio e tal, né? Então o Bolsonaro é ali mobilizado, a imagem do Bolsonaro é ali mobilizada como a de um mártir, né? Ao passo que quando o vídeo da reunião ministerial, né, em que Bolsonaro faz uma série de xingamentos, etc. e tal, e defende a liberação do armamento civil, né, é liberado pelo ministro Celso de Mello em maio do ano passado, um mês depois, né, as representações mais incidentes sobre a figura do Bolsonaro, né, tendem a retratar Bolsonaro como um guerreiro, né, um vingador, né, porque ali, na verdade, ele estava garantindo, né, evidentemente com muitas aspas ao redor disso, mas ele estava ali garantindo as liberdades dos indivíduos ao defender o armamento, a liberação dos armamentos para o porte de armamento para civis, né? Assim, então, as representações elas variam ao longo do tempo, né? Mas elas sempre são capazes de indicar para a gente algumas das estratégias assumidas por esses apoiadores, né? Então, a gente vem continuando, né, observando esse fenômeno, né, a partir de como ele se apresenta nessas redes, né? Nas últimas semanas, por exemplo, estava conversando com um jornalista, né, que está montando uma matéria em torno da maneira como os bolsonaristas tratam a Fiocruz durante a pandemia, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o ano passado, né, as representações em torno da Fiocruz eram geralmente representações de ataque, né? Assim, os bolsonaristas estavam ali contra a Fiocruz dentro do seu aspecto negacionista padrão, né? Assim, estavam ali atacando a Fiocruz como uma instituição de esquerda, dominada pelas esquerdas, etc. e tal, né? Ao passo que agora, quando Dória assume a estratégia, né, de, enfim, popularizar a Coronavac, com o Butantan, etc. e tal, Bolsonaro encontra na Fiocruz a sua tábua de salvação,
né? E aí a Fiocruz passa a ser, né, a instituição que atua em favor do governo, com a campanha do Zé Gotinha, etc. e tal, né? Aí as menções à Fiocruz, por exemplo, saltam novamente, mas dessa vez de forma positiva, né, em março desse ano, né? Então, olhar para essas flutuações é sempre muito importante, né, para a gente entender um pouco da conjuntura, como essas estratégias estão sendo desenhadas. Sim, é muito interessante. A gente consegue observar um pouco do cenário político, né, ou o que quer ser veiculado, né, mencionado, né. Então, Vitor, muito obrigada, foi muito boa a nossa conversa. Adorei conversar um pouco com você sobre comunicação política, sobre memes e política, e essas novas formas de transmissão de ideias e trocas de conhecimento. Foi muito interessante, gostei muito. Luísa, muito obrigada também pela participação aqui com a gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer. Espero que a gente possa aí ter outras oportunidades para trocar também. Esquina das Ideias tem episódios novos às sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcasts ou na sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também em @EDIPodcasts, com S no final, no Twitter e Instagram, e curta a página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.